Olá, pessoal, uma boa noite. Hoje, dia 14 de 5, né, de maio de 2021, nós vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina Subjetividade e Sociedade, do mestrado de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas. Uma boa noite. O texto está aí na tela, o texto que nós estamos trabalhando. Hoje eu vou discutir com vocês, né, trabalhar com vocês, especificamente o capítulo 2, né, desse texto, desse livro. O capítulo 2, ele é um capítulo, digamos assim, de transição em relação aos capítulos, os últimos capítulos, que aborda mais especificamente a questão da teoria de Habermas, a nível de uma filosofia, digamos assim, juiz-política, né, a nível internacional, né, de uma filosofia do direito internacional, ou, digamos assim, de um direito cosmopolita, né, no sentido kantiano, e a gente vai trabalhar esses últimos capítulos na próxima aula. Mas hoje, mais especificamente, a gente vai discutir, né, eu vou repassar algumas questões para vocês em relação a temática do multiculturalismo e da globalização como problemas, né, de integração social, né, e de legitimidade democrática, tanto no âmbito interno, né, doméstico do Estado, como no âmbito, digamos assim, internacional, né. E a proposta habermasiana é justamente, né, que a gente vai discutir nos próximos capítulos, de juridicizar ou constitucionalizar o direito internacional a partir da proposta colocada por Kant, né, não apenas na Paz Perpétua, tem um texto anterior à Paz Perpétua que ele dá uma conotação um pouco diferente, e depois na Paz Perpétua, não é muito conhecido, mas na Paz Perpétua o Kant ele passa a dar uma visão, né, de uma constitucionalização do direito, ou de um direito internacional de caráter cosmopolita, como ele vai colocar, mas do ponto de vista de uma confederação de estados, né? Embora ele use o termo federação na época, mas a conotação é de confederação, porque em Kant esses estados ainda vão permanecer soberanos em relação a sua política, tanto interna como externa, né? Tanto para manter a ordem, a segurança e toda a normatização no âmbito doméstico, como nas suas relações com os outros estados, né? Então, veja, a questão do Estado nacional como possibilitador, que é o primeiro tópico aí que a gente vai trabalhar, da autonomia pública e privada, né? A visão habermasiana é justamente de que o Estado ele deve levar em conta tanto a autonomia, né, do indivíduo que é beneficiado, né, com a lei que é produzida, mas também ele é também produtor dessa lei, né, através da ideia moderna de representação na política, e que o Habermas radicaliza, digamos assim, na sua teoria, que tenta unir liberalismo e republicanismo, né, e toda a discussão que a gente vai fazer leva em conta essa reflexão e a controvérsia que vai se estabelecer em relação aos direitos que são vistos, né, no liberalismo, né, e dentro da dinâmica liberal, né, na ordem liberal, né, do ponto de vista jurídico, o direito ele é visto como um direito subjetivo, né? O Estado ele é construído e garante a autonomia privada do indivíduo, né? Tanto a autonomia privada como pública, mas
toda a ordem jurídica, ela está justamente, ela é criada dentro do Estado de Direito, na perspectiva liberal, né, para possibilitar essa autonomia pública e privada, mas do ponto de vista subjetivo, né, do indivíduo, do sujeito. E as discussões que vão surgir, especialmente no final do século passado, né, início desse século, é justamente quanto aos direitos coletivos, né, direitos de grupos, de minorias, e as discussões em torno da questão do reconhecimento. É por isso que a gente está enfatizando tanto essa temática do reconhecimento, né, desde Hegel, na fenomenologia do espírito, né, passando por esse reconhecimento de um ponto de vista institucional na sua filosofia do direito, e que Axel Honneth, assim como Habermas e outros autores, passam a trabalhar e a discutir, né, como uma questão fundamental para garantir direitos que a visão liberal, e que a gente teve, né, e ainda tem em muitos estados, é que a lei, né, ela serve, ela é algo universal, né, e ela serve para garantir, ela é igual para todos, né, essa expressão a gente costuma falar, o próprio senso comum, né, usa dessa expressão, a lei deve ser igual para todos, né, porque ela é universal, não importa se você é homem, mulher, não importa o gênero, não importa a raça, não importa a sexualidade, né, a lei, ela é colocada como algo universal. Essa é uma visão liberal, né, de que a normatividade do Estado, a lei, a legislação, ela serve para garantir a ideia, né, a partir da época moderna, diferentemente, por exemplo, de uma perspectiva feudal, onde você tem os privilégios de grupos, né, ligados a famílias, a ideia do sangue, né, daqueles indivíduos nobres que tinham funções importantes dentro do Estado, das famílias que governavam, da realeza, né, e há toda uma modificação que o Habermas, mas a gente vê, por exemplo, especialmente na obra de Charles Taylor, As Fontes do Self, né, você percebe toda a análise que ele faz desse desenvolvimento do eu, né, desde da subjetividade, desde a perspectiva, desde da época moderna, né, da questão da honra, da questão todo o desenvolvimento histórico, né, que o indivíduo tem, e que vai descambar na ideia de uma estima, né, social que o indivíduo passa a se desenvolver na época moderna pelo trabalho que ele exerce, né, e não por uma honraria, por ser pertencente a uma classe, a um grupo social, né, considerado mais elevado. Então, o Estado moderno, né, toda a visão que a gente passa a ter depois do Estado burguês que é criado, né, é de que a lei, né, a gente já descreveu aqui o processo, né, de desenvolvimento histórico, né, da burguesia que se atrela à realeza, né, e acaba vencendo determinadas classes, como a nobreza e o próprio clero, e ela depois se estabelece como a classe dominante, né, e passa a criar um Estado que é a expressão, né, da sua vontade e dos seus interesses, né. Então, a burguesia, os burgueses foram pessoas que não têm, por natureza, né, um nascimento em famílias ricas, eles constroem a riqueza nos burgos, à margem dos feudos, né, através do seu trabalho, e se tornam ricas, né, e poderosas. As burguesias nos diferentes estados europeus, e ela constrói também do ponto de vista intelectual e ideológico, um tipo de Estado que é a expressão, né, dos seus interesses. Então, esse tipo de Estado, que o liberalismo, a visão liberal, inclusive a partir de Hobbes, né,
já passa a se desenvolver, porque Hobbes, embora seja um autor, né, que defendeu um tipo de pensamento, né, numa época onde ele defende um poder absoluto do Estado, mas o Hobbes, ele defende a ideia que a gente já discutiu aqui de um espaço privado que o Benjamin Constant, né, vai diferenciar esse tipo de liberdade moderna em relação à liberdade dos antigos. O que a Isaiah Berlin, né, chama de liberdade negativa em relação à liberdade política e antiga de participação política que os gregos tinham, que era, ele denomina de liberdade positiva. Então, esse âmbito privado de liberdade negativa, o Hobbes, ele já passa a defender na sua obra, né, e toda a discussão moderna e atual até hoje em relação à questão do Estado, né, e do Estado Nacional, ela gira em torno dessa questão, né, tanto da autonomia pública como privada. Então, eu estou colocando aqui os tópicos, mas depois eu vou passar o texto para que vocês vejam os vários autores que a gente trabalha nesse capítulo, né? Então, não é só Habermas, né? Tem vários autores, tem o Brian Barry, né? O Charles Taylor, o Axel Honneth, a Nancy Fraser, que está sendo bastante discutida agora pelas feministas, né, no Brasil. Ela é uma grande filósofa americana na Universidade de Colômbia, que trabalha com a teoria crítica e feminismo, e ela tem uma perspectiva bem interessante em relação a essa questão, né? Essas questões dos movimentos sociais e essa questão do reconhecimento e também quando se trata das questões de abordagem de distribuição, né? Porque ela tem uma abordagem marxista, né? Assim, foi influenciada por Marx, e ela retoma nos dias atualmente, o pensamento marxiano para justamente discutir as questões da economia com essa predominância que a gente tem do neoliberalismo hoje, né? Então, tem algumas filósofas brasileiras que têm um conhecimento muito bom da Nancy Fraser, né? Se vocês verem no YouTube ou nas redes sociais, eu tenho até uns colegas do grupo de pesquisa da Ampof que fazem parte. Vocês procurem no Instagram as pensadoras, né? Vocês vão ver, tem várias grandes teóricas filósofas brasileiras que trabalham com a Angela Davis, né? A Nancy Fraser, são grandes filósofas, dentre outras, né? E a gente vai discutir um pouco a perspectiva dela aqui, né? Quando for falar da fundamentação do multiculturalismo. Então, essa questão da fundamentação do multiculturalismo é justamente o momento em que eu vou aqui apontar a contribuição, né, a Iris Mary Young, né, a Nancy Fraser, né, o Charles Taylor, Michael Waltz, né, são o próprio Axel Honneth e o próprio Habermas, todos são autores que discutem essas questões, né, do ponto de vista político e social, né, dessas abordagens, né, a questão do multiculturalismo, e aí tem que partir para a questão da própria abordagem política, né, as críticas que são feitas ao liberalismo, essa visão que eu estava colocando para vocês, a abordagem mais tradicional do liberalismo, que coloca a lei, né, olá Israel, boa noite, que coloca a lei como algo, né, no qual todos os indivíduos, né, são contemplados, digamos assim, a lei é igual para todos e a lei representa todos, e a abordagem que seria chamada de abordagem da diferença, ou abordagem multiculturalista, né, ou as teorias sobre o reconhecimento, elas vão justamente mostrar que não é bem assim, né, porque se você tem, por exemplo, um Estado onde a lei é criada
né, e a própria Constituição, que se diz democrática, né, e ela se diz não religiosa, não sectária de uma seita ou de um grupo, seja religioso, ou seja de uma perspectiva econômica, ou seja de uma perspectiva de um ethos, né, ou de uma etnia, porque a Constituição ela contempla os interesses universais da população e do Estado, né, mas muitas vezes, como é o caso do Brasil e de outros estados, esses estados, eles são estados que têm, na sua maioria, da população, né, uma população originalmente branca, europeia, heterossexual, católica, né, ou cristã, e todos esses valores, eles passam a ser refletidos nessa normatividade criada, né, nessas ideias, nessa Constituição. Então, as minorias dentro dos estados, sejam minorias étnicas, né, negros, hispânicos, né, dependendo do país, devia lá no Canadá e nos Estados Unidos, muito indiano, né, muito asiático. Então, você tem aqui no Brasil afrodescendentes, né, os nativos também, os indígenas, você tem, seja do ponto de vista de gênero, né, as mulheres, né, seja do ponto de vista da questão, quando se leva a questão sexual, né, a questão também quando se discute gênero, né, então a questão dos gays, né, os vários grupos que são considerados minorias dentro do Estado, eles nem sempre eles são contemplados, né, dentro dessa normatividade de uma forma isonômica, né. Então, você tem as populações tradicionais, né, brancos, né, europeus, descendentes de europeus, né, católicos ou cristãos, né, heterossexuais, né, todos eles têm nessa normatividade, né, os seus interesses contemplados de uma forma mais apropriada. E aí você tem grupos, por exemplo, hoje faleceu um amigo da gente, né, já trabalhei com ele, já dei aula lá no curso de Direito, e é uma pessoa que tem uma estima, né, que ele, a igreja dele lá vai sentir muita falta, né, ele é adventista, o João Silas, era juiz e era professor da UFAL, né, há muitos anos. Então, por exemplo, os adventistas, eles precisaram, aqui no estado, eu vi o protagonismo de João Silas e outros, né, defendendo, por exemplo, o direito de resguardar, os adventistas resguardarem o sábado, né, então na sexta-feira à noite, eu tive muitos alunos na UFAL, durante todo o tempo que estou, que na sexta-feira à noite eles não têm aula, né, então eles não vêm aula, porque é considerado sagrado, e aí tem uma série de questões, né, e também questões de concurso, né, porque o sábado é sagrado, então você tem muitas perspectivas do ponto de vista religioso, por exemplo, do ponto de vista, e aí, o pessoal que é do direito, né, a Alessandra, o Wilker, né, e o Israel, que também é da filosofia, nasceu filósofo, né, mas depois transmigrou, migrou, né, não migrou, né, mas fez essa ponte. Mas vocês têm, por exemplo, do ponto de vista jurídico propriamente, né, que trabalha muito com as questões fáticas, né, por isso que eles são chamados de operadores do direito, né, e nós refletimos sobre essas questões, nós filósofos, né, sejam filósofos do direito, né, sejam filósofos da filosofia política, né, porque essa coisa de limitar muito o conhecimento, a gente faz isso muito na graduação, né? Mas aí quando você vai desenvolver teses, você vê que o conhecimento ele está muito conectado e às áreas do saber, né? Então, tem gente aí do direito trabalhando com psicanálise, tem gente do direito trabalhando da psicanálise trabalhando com filosofia política, né? Sociologia, então tem muita coisa, isso no doutorado, né? Então, quando você, por exemplo, vai
do ponto de vista legal, ver essas questões, né? Você tem, por exemplo, questões homoafetivas, né? Eu conheço o caso de um rapaz que eu vi bem criança, quando eu estudei para padre, né, e tal, e tem uma amiga da gente, uma grande amiga minha, que acolheu esse rapaz, ele foi coroinha lá eu vi pequeno, e depois ela relatou o fato para a gente, ela disse, lembra de fulano de tal, ele faleceu, estava morando comigo, a família abandonou completamente, né, você vê no interior ainda, em pleno século XXI, né, menino jovem, todo bonito, cheio de saúde e tal, e a família, que não é tão pobre, mas abandonou porque ele foi viver com outro cara, né, uma relação homoafetiva, e o pessoal altamente discriminatório, assim se dizem católicos tradicionais, e abandonou e deixou ele sozinho, né? E aí ele, muito inteligente, muito conseguiu emprego e foi morar com essa colega, né? E ela deu acolhimento e depois ele comprou muita coisa e acabou tendo um patrimônio muito bom. Aí a família caiu em cima dela, né? Porque parece que eles se casaram, assim, por uma questão só de fizeram uma questão só de todo mundo sabia que ele era gay, né? Era homossexual e tal, e a própria família e todo mundo, mas aí ele queria protegê-la quando depois que falecesse, e aí parece que fez um casamento, porque era uma grande amiga, e aí a família caiu em cima, né? Feito gaviões, né? Para não, era nosso filho, era nosso irmão, a gente queria bem demais, e não sei o quê, né? Por conta do patrimônio que ele adquiriu depois, né? Então, você vê, eu estou colocando isso porque as relações homoafetivas, né? Agora o Conselho Nacional de Justiça, depois de muito tempo, que no Brasil, né, passou a considerar a união, né, como uma união legalmente aceita e tal, mas a Constituição, né, a união estável e tal. Então, por quê? Porque, às vezes, em épocas passadas, principalmente eu que sou mais velho, né, assim, do que a maioria de vocês, acho que tem um ou dois colegas que talvez tenham uma idade próxima a minha aqui, na sala virtual, né, então, a gente via casos de pessoas, né, e relatos também que viviam, né, conjuntamente, e acontecia isso, né, às vezes, no caso, ele casou com a colega só para, é, é, digamos assim, ele estava com AIDS e sabia que ia falecer, né, muito jovem ainda, e para garantir, né, que ela ficasse com a herança, né, assim, mas tem casos que a gente via de pessoas do mesmo sexo que viviam juntas e depois a família caía em cima e tomava as posses, porque o Estado não reconhecia a união homoafetiva. Então, é um dos casos, né, de que, por exemplo, as minorias, elas passam nessa luta pelo reconhecimento, usando a palavra de Axel Honneth, né, a adquirir direitos, levando em conta a questão da diferença, né, porque as teorias, tanto do ponto de vista político como jurídico, dentro do Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, o Estado não é tão democrático assim, né? Porque esse Estado de Direito não era, porque beneficiam determinadas pessoas, discriminando outras, né? E determinados grupos discriminando outros, né? Então, aquelas pessoas que acham que aquela lei ela é igual para todo e todo mundo, né? É igual diante da lei, do ponto de vista formal, né? A lei como dizia Hegel, né, alguns são mais iguais do que outros, né, como ele falava dos gregos, né, porque os cidadãos eram um pequeno número, né, de indivíduos, homens, né, e tal, as mulheres e os metecos, os escravos, as crianças não tinham cidadania na Grécia, né. Então a gente fala que a cidadania na nossa época ela é algo universal dentro dos estados democráticos de direito, e muitos países falam em democracia, mas a forma de tratamento com determinadas minorias é uma forma, muitas vezes, perversa, autoritária, como foi, por exemplo,
os judeus os judeus durante o nazismo, né? Eu lembrei agora de um fato, eu participei, você veja como às vezes o conhecimento filosófico, ele é importante, às vezes até para a pessoa não estar falando besteira, né? Às vezes a pessoa é um grande jurista, ou é alguém de outra área, e antigamente, em outros países, eu conheci grandes juristas que eram grandes filósofos. A gente tem no Brasil o caso do Miguel Reale pai, né? Porque o filho, eu acho que não é bem tão intelectualizado como o pai, né? Mas o pai era um filósofo e era um jurista, né? Então, eu participei uma vez de uma live, não cheguei a participar, né? A gente, dado o FAO, estava só assessorando, e nesse dia eu não estava nem fazendo a entrevista com, com esse doutor em direito, né? E aí eu falei do caso da diferença que vocês viram aí no texto, que o próprio Habermas faz ao analisar, por exemplo, a visão de legalidade de Max Weber, quando diz que ele se prende à ideia de legalidade, mas que a questão da letra da lei, né, como a gente diria, né, a produção do direito, por si própria, ela já valeria, né, já seria legítima. E aí eu fui discutir, fazer uma pergunta, e parece que o cara não gostou, não sei se ele não tinha conteúdo, acho que ele não sabia nem que eu era da diretoria da ADUFAL, e eu estava querendo ser agradável, né? Aí quem estava mediando a live foi um aluno meu no mestrado de Direito, que é um cara aí da área da justiça e já era formado em Direito, e aí o rapaz tentou mediar depois e dizer, não, esse é o professor fulano de tal, ele é inclusive lá da minha terra, eu sou lá de Fortaleza, e ele deu aula para a gente lá no mestrado, trabalhou com essas questões e tal, aí foi que o cara baixou mais o nível da forma, porque eu perguntei, eu digo, olha, você está falando isso aí, essas questões aí, do ponto de vista jurídico e tal, de legalidade e tal, mas, e a questão da legitimidade? Porque, por exemplo, durante o nazismo, eu até falei, né, você tinha a questão de uma legalidade, de um Estado que, após, né, a República de Weimar, ele se coloca como um Estado, o Estado nazista se coloca como um Estado democrático, né, representante das massas. Hitler era o líder que representava toda a massa, ou não é? Leia a história, vá ler lá a história, né? O Estado nazista é um Estado que se dizia democrático, representava a lei, as massas e tal, o líder estava ali representando e todo mundo, inclusive a Alemanha, né, o pessoal só faltava morrer por Hitler, né, assim, a própria escola de Frankfurt, né, fica decepcionado como os trabalhadores aderiram ao nazismo, né, em vez de ter um papel revolucionário, como Marx dizia, né, o proletariado. Se eu estiver enganado, a minha interpretação, qualquer um de vocês que trabalha aí, né, especialmente Samuel, Israel, né, e outros que trabalham, pode me corrigir, mas essa é a leitura que eu faço até hoje, inclusive porque quando Freud fala do líder e relaciona a questão, né, a figura autoritária do pai, do líder, aquela coisa, e hoje o pessoal costuma associar essa leitura ao nazismo e tal, mas veja, aí eu coloquei, e aí? E esse Estado que ele impõe a lei, e o próprio Carl Schmitt fala de um decisionismo, né, do poder político, né, porque Carl Schmitt é um grande intelectual, um grande filósofo e jurista também, né, e ele faz uma análise, uma crítica ao Estado liberal, né, ao Estado liberal que cria e que coloca a lei, a ideia de que o Estado ele é governado pela lei. Isso para Carl Schmitt é absurdo, porque a lei ela precisa da vontade de alguém, né, que ordene, de alguém, né, que execute a lei. Então, essa é a figura do líder no nazismo, né? Então, você tem... Aí eu coloquei para o professor, né, e ele é advogado e professor, um cara conhecido aqui no estado, famoso, e aí o cara parece que não gostou, né? Ele deu uma resposta muito grosseira, né?
Eu disse, e a questão da legitimidade onde fica? Porque você pode ter uma lei que ela foi criada, ela é algo, é legal, é uma norma legal, mas ela não é legítima, porque a própria população, ela passa a questionar, ela nunca é colocada em execução, né? E o próprio sistema, por exemplo, nazista, que quando os generais, os comandantes, passaram a ser julgados naqueles tribunais ad hoc, né, nos Estados Unidos, aqueles tribunais específicos, temporários, como os Estados Unidos fizeram outros tribunais além dos nazistas, né, você tem tribunal ad hoc para o Ruanda, né, para os crimes cometidos em Ruanda, você tem e outros tribunais aí, né, que eu escrevi aí nesse livro, eu descrevo muito bem essas questões e trabalhando, discutindo justamente Habermas, né, e esses autores, e um desses filósofos é Carl Schmitt, porque o Habermas faz uma interação, uma discussão e uma crítica muito grande a Carl Schmitt, porque, por sua vez, Carl Schmitt é um grande crítico de Kant, né, e de todo o pensamento, toda a filosofia kantiana e dos liberais, né, e do Estado de Direito. E eu tive um italiano que foi professor, e foi professor do professor Giuseppe Tosi, que é professor lá, um dos criadores do doutorado lá de Direito lá na Paraíba, de Direito não, de Filosofia, e o Danilo Zolo já veio ao Brasil, tem até cidadania italiana e depois faleceu, né, o Norberto Bobbio também, que era conhecido deles, faleceu e tal. Aí você tem o Danilo Zolo, que tem uma influência de Carl Schmitt muito grande, né, e faz críticas, inclusive, a Habermas nesse sentido, influenciado, inclusive, pela teoria de Carl Schmitt. Aí eu coloquei isso, eu digo, olha, porque quando os nazistas, os generais, foram julgados, eles diziam, a primeira coisa que eles diziam, eu não posso estar sendo condenado porque eu estava obedecendo às ordens do líder, eu estava obedecendo à lei. A lei. Se eu fosse contra a lei, eu seria julgado, enforcado ou fuzilado, condenado. Eu estava cumprindo a lei, era obrigação minha, enquanto comandante, executar a lei. Eles eram extremamente obedientes à lei, à legalidade. Eu coloquei isso, poxa, o cara ficou aborrecido, porque aquilo não era lei, não era legalidade, porque se fosse algo legal, eu digo, é engraçado, né? O cara vê que existe uma lei, uma norma, uma constituição que eles obedeciam, e o cara não tinha para onde sair, porque ele não tinha esse conhecimento que a gente tem, né, enquanto filósofos da política, do direito, de uma forma mais geral, né, e aí ele ficou feito um escorpião, assim, né, no meio do fogo, né, em vez dele dar uma picada nele mesmo, ele saiu metendo de uma forma agressiva, porque não tinha conteúdo para discutir, né. Eu vi que alguém disse, poxa, alguém disse, pegou no fio, foi direto no pescoço, né, a mordida, né, assim, foi, alguém disse lá, o negócio foi pesado, assim, porque o cara, como é que você não acha que a lei, de um ponto de vista, por mais que você seja um positivista, todo procedimento democrático, como o próprio Habermas enfatiza isso nesse texto que vocês estão lendo, ele é produzido de uma forma legítima. Por quê? Porque existe previamente, né, um poder legislativo que legitimamente foi escolhido pela população e que são eles que produzem a Constituição. É o poder, né, legislativo, justamente o produtor da constitucionalidade da norma, né, da Constituição, são deputados, né, não são juízes. Então, por mais que um juiz ele seja alguém que não foi escolhido pelo povo, né, ele faz um concurso, mas é alguém competente e tal, mas aquela norma ali, ela foi produzida, o procedimento foi um procedimento legítimo, né, na produção da norma, né? Então,
o próprio Habermas diz isso em relação ao Max Weber, né? Então, quando o Weber acha que a legitimidade está na pura legalidade, na pura normatividade, na produção da norma, né, pelos especialistas do direito, né, ele se esquece desse fator. Mas veja, vamos voltar aqui a essa questão, porque quando a gente fala em legalidade e em legitimidade, são duas coisas diferentes, né? Mas que as pessoas, normalmente, o indivíduo que tem uma visão muito positivista, ele acha que a lei, ela vale simplesmente porque ela é lei e pronto, porque é a vontade da lei que está ali, né? E a lei, ela em si, ela é legítima porque ela é produzida por operadores, digamos assim, do direito, por, por uma categoria, digamos assim, especial, né, que produziu aquela normatividade, né? Mas a legitimidade, né, do procedimento, né, e da produção da norma, né, ela tem essa coisa da legitimidade, né, e esse viés democrático, né, porque justamente foram autores, foram pessoas que foram escolhidas democraticamente pela população, né, que estabeleceram esse procedimento. Vamos direcionar a discussão aqui em relação à questão que a gente está trabalhando. Veja, o que é que eu estou querendo trabalhar e dizer para vocês aqui em relação a essa discussão? Essa discussão é uma discussão levantada não só por Habermas, né, mas por muitos autores, mas a questão nesse capítulo 2 que eu levanto aqui é que o multiculturalismo ele vai trazer problemas de integração social, né, sérios problemas dentro do Estado. Se você tinha, por exemplo, estados que eles eram considerados homogêneos, né, tinha uma população homogênea, digamos lá na Idade Média, no início da modernidade, onde a população era toda católica, era toda branca, era toda cristã, era toda, né, e aí você tem uma lei, uma ideologia que cimenta essas relações. Outra coisa é você ter um Estado, né, com o cunho multicultural que a gente tem como país, o próprio Brasil, Estados Unidos, Canadá, seja, vários países no mundo hoje têm populações que têm várias religiões, múltiplas culturas, né, vários povos desde de orientais, asiáticos, né, islâmicos, né, gente árabe, né, de várias partes do mundo, negros, brancos, né, de várias culturas, de vários credos. Tudo isso pode causar um problema sério, né, de desintegração, de conflito dentro do Estado, né, porque o Estado ele precisa gerir isso de uma forma, do ponto de vista jurídico e político, né. Por outro lado, a globalização também é um problema. Ela vai trazer problemas, né? A gente vai discutir aqui que ela vai trazer problemas para o Estado, porque, como eu já, inclusive, comentei com vocês em outras aulas, a aula passada e tal, a globalização, ela, se você tem um Estado, né, que arrecadava impostos, né, e que conseguia implementar uma série de medidas sociais e de direitos e de garantias para a população, hoje, com a globalização, isso não acontece mais, se torna um problema, né? Você tem empresas multinacionais que a primeira coisa que elas querem, quando vêm para o país, é que sejam isentas de imposto, se reduzam os impostos, né? Então, o que elas produzem não fica na forma de impostos, nem de riqueza para o país, né? O próprio país, o próprio Estado, ele tem que se dobrar aos interesses econômicos a nível internacional, dentro do mercado, né? E uma série de fatores, de direitos, passam a ser negados e a ser retirados ou desrespeitados. A gente vê o caso do Brasil, né? Então, por quê? Isso é um jogo do mercado, né? E o Estado não conseguiu. Não existe nenhum poder acima do poder das grandes empresas multinacionais. Uma só empresa lucra mais do que o PIB de todo um país, né, uma multinacional, né?
É um poder enorme, grande, e os estados têm que se dobrar aos imperativos do mercado. Por quê? Essa é uma discussão que o Habermas e a gente está discutindo nessa obra, porque não existe nenhum poder supranacional. Não existe nenhum poder acima do Estado, né, para gerir a economia. A economia e as grandes empresas, elas são um tentáculo de determinados grandes países poderosos, como os Estados Unidos e outros grandes países que vão mundo afora explorar petróleo, como a gente já discutiu aqui, e outras riquezas, e elas entram lá com as bênçãos e o apoio do seu Estado todo-poderoso, né? E as negociações, elas nem sempre são, né, democráticas, pelo contrário, né? A burguesia, o poder que se estabelece, que nem sempre é burguês também, às vezes em alguns países do mundo é extremamente autoritário, né? Porque eles negociam diretamente com esses governos, né? Para que esses governos, com suas empresas multinacionais, explorem os seus territórios. E aí passam também a explorar de todas as formas, né? Porque previdência, eles passam a criar previdência privada para eles terem um grande lucro, né? E aí a previdência social e pública não tem interesse que se continue, né? Porque ela beneficia a população, mas não tem lucro. Você vê numa pandemia dessa, se não tivesse o SUS, né? Como era, daqui a pouco a gente vai ter 500 mil mortes no país, né? Já está chegando próximo, né? Mas, se não tivesse o SUS para gerir com toda essa coisa que está acontecendo no país, imagine, já tinha passado de 1 milhão, né? Muito mais de 1 milhão. Seria uma barbárie no pior dos sentidos. Então, todo esse jogo, essa coisa que se estabelece do ponto de vista econômico e político e social, e a partir da década de 70 isso começa a ocorrer, e na década de 80 e 90. Então, se você é um jurista, você vai ver muito pessoal falar de flexibilização de emprego. Eu estudava com uma professora de Direito do Trabalho, que ela tinha uma cabecinha desse tamanho, assim, né? Ela achava que era a coisa mais linda do mundo falar em flexibilização, né? Em você não ter carteira assinada, porque você poderia ter vários empregos, e aí não precisava também ter direitos, né? Não precisava você ter SUS, não precisava ter nada disso, assim, uma cabeça muito elitizada, né? Às vezes pessoas que, na verdade, não são nem da elite, mas é uma questão de falta de esclarecimento, né? E aí fica reproduzindo um discurso elitista que vai contra os interesses da própria população, e você está lutando contra você mesmo, contra a sua família, contra os seus, né? Como a gente está vendo agora, direitos e bolsas sendo retiradas das universidades, porque o capitalismo e a economia, ela suga de todas as formas, suga a terra, suga o petróleo, suga a natureza, privatiza a água, privatiza a energia, que você pagava, que era muito mais barata, né? Privatiza, explora as minas, explora os minerais, indústrias siderúrgicas que eram públicas e que tinham um lucro muito grande, então passam a ser difamadas, que não presta, que tem corrupção, né? Tentaram fazer isso até com a Petrobras para ver se privatizavam, pelo menos a Petrobras até agora, mas fizeram isso com a Vale do Rio Doce, e eu não estou falando que isso é uma política no Brasil, não, e nem de hoje. Como eu estou dizendo para vocês, isso é uma coisa que vem desde a década de 70, se alastrou, piorou na década de 80, 90, o negócio aí, Ronald Reagan, né? Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher, né? Foram os criadores dessa visão neoliberal, né? E que neoliberalismo é muito bom, vocês têm que baixar a guarda, deixar que o comércio seja, todo mundo possa, né? Não tem que ter barreiras fiscais nem nada. É muito bom, né? O liberalismo tem que ser assim. Bom, e a gente tem que fazer aqui, né? Porque quando chega nos Estados Unidos empresas brasileiras ou de países mais pobres, veja o protecionismo, né, do governo Trump, né? E tudo, né? Assim, protegendo lá e os outros governos também. Eles protegem a economia, né? E
America First, né, em primeiro lugar, e os outros, né, então é uma visão muito perversa, né, em relação a... E o que é que ocorre em relação, por exemplo, à política e ao direito internacional depois da Segunda Guerra Mundial? Foram criadas instituições multilaterais por conta justamente da preocupação, que é uma preocupação já de Kant lá na Paz Perpétua, 1700 e tanto, das guerras, a Europa assolada por guerras, né? Países contra os outros. Mas aí a gente teve uma guerra mundial, uma Segunda Guerra Mundial, produção de bomba atômica, porque se tiver uma Terceira Guerra Mundial, bye bye, não só Brasil, né? Bye bye Brasil e bye bye planeta, né? Então, a turma já está indo para Marte, né? Pensando que vai morar lá, né? Só tem até lá uns robozinhos até agora, porque não tem condições de ninguém ser transferido para lá, né? A atmosfera. Então, você veja o seguinte, o perigo que é, por exemplo, acabar com essas instituições, né, que são defensoras dos direitos humanos, né, de atrocidades, porque houve o nazismo, né, populações, minorias que são mortas, né, foram mortas, eliminadas por um poder despótico de Estado, foi por isso que a ONU foi criada, né? Mas aí eu vou deixar para analisar essas questões de Assembleia da ONU, de Conselho de Segurança, porque não é nada democrático, né, a forma como o Conselho de Segurança da ONU, formado apenas pelos países, 5 países vencedores da Segunda Guerra Mundial, eles agem mundo afora, né, assim, com as suas intervenções, especialmente os Estados Unidos, né, mas sem essas instituições, a coisa seria pior. E o governo Trump, ele tentou acabar mesmo, acabar com a Organização Mundial da Saúde, com a ONU, né? É por isso que muitos governos, por aí, por aqui, ficavam falando, né, contra a ONU, contra essas instituições, como se elas fossem um mal para a humanidade, né, em vez de estar sendo um benefício, né. Mas o que é que ocorre, né, qual é a preocupação, né, liberal, porque isso foi uma criação de governos liberais, né, foi justamente a defesa dessas minorias, desses grupos, que são considerados minorias, né, e que aí a filosofia vai falar do reconhecimento, especialmente, como eu disse para vocês, final do século passado, início desse, e o discurso na filosofia não passa a ser mais só aquele discurso da redistribuição, né? De falar de emprego, de falar de renda, né? Como os liberais falavam, e o próprio marxismo, né? De falar de distribuição de renda, de falar dos direitos da população, de distribuição de direitos e de bens, né? Nesse sentido, né? Porque a discussão que passa a existir mundo afora, e especificamente dentro dos estados, é essa, né? Que essas minorias, elas têm que ser levadas em conta pelo Estado considerado Estado democrático de direito. Porque, e aí as várias discussões que a gente vai acompanhar aqui, né? Eu vou voltar ainda a esse ponto, me permitam fazer um comentário aqui em relação a esses dois últimos tópicos, né, que é o tópico 2.5 e o 2.6, porque a gente tem uma série de problemas hoje em dia, como problemas de imigração na Europa, em muitos países do mundo, né, que aceleram esses problemas da globalização, né, por conta da imigração e por conta das culturas que passam, né, a ser mescladas e os problemas sociais que passam a ter, né, então as populações locais, do ponto de vista dessa questão da imigração, elas passam a ver com maus olhos, né, porque aí aumenta também criminalidade, né, a questão dos direitos, e aí passa a ter questão de xenofobia, porque normalmente os imigrantes passam a executar trabalhos que a população local, com seus sindicatos, né, os seus direitos já estabelecidos e consolidados, não aceitavam, né,
Então, a gente vê isso nos Estados Unidos, mas vê na Europa, em muitos locais, imigrantes que aceitam menos da metade do que um trabalhador normalmente aceitaria para fazer determinados trabalhos, né? Então, esse problema, a imigração, elas entra aí dentro dessa questão do multiculturalismo, né? Porque aí passa a ter uma série de culturas, né, integrando aquele Estado, né, por conta da imigração, mas também é uma questão de globalização, né? Porque aí a globalização não é só do capital, também de pessoas, de fluxo de pessoas, de informação. Então, mas o que é que eu gostaria de tratar primeiro? Essa questão da globalização, né, antes de tratar mais especificamente a questão do multiculturalismo e alguns autores que aí eu comentei que ia tratar com vocês. A globalização, né, e aí o Habermas ainda está discutindo, e aí nesse texto a gente ainda está discutindo a perspectiva de Habermas, numa época que ele está defendendo ainda a questão justamente do Estado social, do welfare state, que é justamente o tipo de Estado que foi criado para executar uma série de direitos da população, né, que não é mais um Estado no sentido liberal da lei é igual para todos e que o Estado não tem que ter uma política e não deve agir, né, como um empresário e tratar a população, o cidadão como um cliente, como faz o welfare state, né? Então, a globalização ela vai causar uma série de problemas, como eu disse para vocês, né, por conta dessas migrações, por conta da questão da globalização da economia, né, tudo isso aí é uma questão, né, que é causada justamente por conta do acirramento da globalização na nossa época, né, as empresas, né, as multinacionais, né, a questão de que essas multinacionais não só elas deixam de pagar impostos e elas passam a exigir uma série de direitos, né, e porque senão ela sai do Estado e aí muita gente fica desempregado e tal, mas aí também tem uns problemas que a gente já discutia, né, de empresas que passam com o braço armado de alguns estados, né, a se apropriarem, né, de riquezas locais em alguns países, né, no qual eles entram à força, né, e aí essas invasões eles são chamadas de intervenções, né, e aí a, a, a exploração da riqueza, né, e da população é chamada de defesa dos direitos humanos, né, e os governos autoritários que são colocados são chamados de governos liberais, de democracias liberais, né. Então, essa tentativa, essas experiências, os Estados Unidos fizeram, especialmente no Oriente Médio. Durante o tempo que eles estavam entretidos lá, nós começamos a crescer por aqui, né? Esqueceram da América Latina, a gente ficou bem folgado, mas aí depois que viram que a experiência das democracias liberais não iam funcionar lá, e que aqui, inclusive, governos e blocos que estavam sendo criados, os BRICS, né, o Mercosul e outros blocos que estavam com a autonomia regional, né, passaram a ser mal vistos, né, porque do ponto de vista geopolítico, quando um país começa a se tornar poderoso e forte, ele pode ameaçar o poderio de outro país, né, assim, pelo menos é a política que a grande superpotência executa mundialmente, né, então qualquer intervenção de outro grande país na região, a China, por exemplo, a Rússia, passa a ser vista com muito maus olhos, né, então, e se os países, eles se negam, né, a fornecer suas riquezas para essas multinacionais e para esses estados, né, então o produto final é uma guerra, né, é uma guerra. Se não houver um tipo de cooperação ou de subserviência, como a gente vê por essas terras, né, e por outras também, mundo afora. Então, esses são problemas que a globalização traz, né, como eu estava colocando, né. Do ponto de vista dos estados democráticos, os estados, eles não gerem mais a economia
como antes, né? Então, você não tem todo um arrecadamento de impostos, de empresas, como a gente tinha antes desse acirramento da globalização. A riqueza vai para fora do país, né? Direitos passam a ser retirados, né? Porque o Estado, o mercado passa a ditar as regras, a economia passa a ditar as regras ao poder político, diferentemente do Estado moderno, quando não existia esse acirramento da globalização, porque era o Estado quem ditava as normas, né? Era o Estado quem arrecadava impostos, era o Estado quem multava, era o Estado quem determinava toda a estrutura e o arcabouço jurídico e do ponto de vista trabalhista e das normas e toda a estrutura, é o Estado quem determinava, né? Então, a globalização, ela passa a colocar todos esses problemas. No geral, né, em relação à perspectiva de Habermas, em relação a esses autores que eu vou colocar aqui para vocês, página 154 aqui, deixa eu descer, é que o Habermas, diferentemente de muitos desses autores, o Habermas, ele se coloca como um indivíduo que tenta, ele diz que a sua teoria política é uma teoria que tenta unir, né, liberalismo e republicanismo, e que os habermasianos sempre colocam, né, que ele une e articula, né, e leva em conta toda essa questão multicultural, né, e leva em conta a questão dos direitos de grupos, direitos coletivos, direitos de minorias, né. Vocês não se espantem se vocês um dia forem ler esse livro, que é a minha tese, né, porque eu tenho quase certeza que quase nenhum de vocês leu, né, até agora, senão o conteúdo que tem aí é suscitar uma série de questões porque, inclusive, as bancas que participaram, o professor Pitts, lá do Rio Grande do Sul, teve um jurista que participou, tiveram 4 professores que participaram dessa banca, e eles, na época, pediram muito que eu publicasse esse texto. Acabou saindo essa publicação pela editora Filhos, que não está boa, porque eu percebi uma série de erros aqui de português, que foram erros que eu já tinha consertado quando enviei a tese, e que aqui, eu relendo agora, eu vi que tem uma série de erros, inclusive até palavras cortadas, né? Fiquei muito triste com isso, de ver isso, mas que é um texto que foi defendido ainda em 2010 para 2011, mas que a gente está em 2021 e que está ainda bem atual, né? Até algumas editoras entraram em contato querendo que eu publicasse, mas eu não vou gastar dinheiro, já está publicado aí na editora Filhos, e aí quem tiver acesso tem, eu não tenho essa preocupação com essa questão. Mas veja, toda a discussão naquela época, né, a análise que eu fiz aqui nessa tese, que é esse livro, né, ela continua bem atual, né, e bem presente nas discussões. A própria Nancy Fraser, que a gente vai ver aqui, que muitas feministas estão discutindo muito agora, Nancy Fraser, Angela Davis, né, a Judith Butler, aqui no Brasil, né, tem, como eu disse para vocês, tem umas colegas minhas que estão fazendo parte aí do movimento, né, na internet e a nível de Anpof, a chamada As Pensadoras, né, elas estão discutindo muito a questão do feminismo. No caso, a minha preocupação aqui não é discutir a questão do feminismo, mas a questão como ela vai discutir essa questão, né, que é justamente a articulação entre as discussões que foram feitas por marxistas, por liberais, né, por filósofos de várias áreas, entre como integrar
numa teoria, né, a questão, ou como articular, ou se é possível fazer isso, né, a questão da distribuição, né, de direitos e bens, como a gente fala, né, as teorias que se preocupam com essas questões, né, questões trabalhistas, questões materiais, questões de direitos e que levam em conta, né, a desigualdade social, e as questões dessas filosofias que os autores, os filósofos costumam chamar de filosofia da diferença, né, ou que são ligadas à questão do reconhecimento de minorias, né, que a partir do final do século passado, do milênio passado e início desse, começou-se a discutir muito, né, que é a questão dos direitos de grupos, muitos grupos, né, e muitos indivíduos, eles não têm seus direitos reconhecidos dentro do Estado, né, e eles precisam lutar por esses direitos. As pessoas podem até, a gente vê isso na própria filosofia, né, gente criticando essas questões, mas eles estão em grupos, né, lutando por direitos. Movimento negro, movimento das mulheres, movimento LGBT, movimento... Isso tudo é resultado dessas discussões filosóficas, jurídicas, políticas, que houveram, né, no final do século passado, início desse, todas as discussões foram, né, executadas, né, e feitas não só na academia, né, do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista jurídico, foram integrados direitos, né, e então as discussões passam também a ser o resultado de lutas de movimentos sociais, né, movimentos sociais. Quando a gente está falando aqui, por exemplo, de multiculturalismo, e aí, como eu disse para vocês, a gente está falando, né, de movimentos não só que tratam das questões de cultura, né, de questões de território, como, por exemplo, eu estive muito tempo lá no Canadá, e a região do Quebec, né, eu lembrei de um caso aqui, né, que fui falar com um taxista, em inglês, e o cara foi extremamente grosseiro, né, porque eles não querem que o pessoal fale no Quebec inglês, né, e eles querem que você fale francês, né, assim, tem toda essa briga política desde a década, porque a região do Quebec, o estado do Quebec lá no Canadá, é um estado de influência francesa, né, então, desde Montreal, quando eu cheguei lá naquela ponte de carro passando e da entrada da cidade, depois passando por as várias, a própria cidade do Quebec mesmo, que é muito gelado, fazem um castelo de gelo lá durante o inverno, né, você entra, um negócio incrível, né, e as outras cidades que a gente visitou lá, o pessoal, a não ser em Montreal, né, o pessoal é muito educado, ficam falando as duas línguas, né, apesar de que todo o Canadá é bilíngue, né, quando o ministro lá, o Trudeau, vai falar com a população, ele fala primeiro em uma língua, depois em outra, né? E ele é lá da região do Quebec, né? Ele fala inglês e em francês. E se você for migrar para lá, você tem que aprender as duas línguas, né? Obrigatoriamente. Mas o Quebec, ele tentou, né? E o Habermas discute isso. Habermas é um europeu, está lá na Alemanha, Habermas, vários outros autores, né? Os autores que eu falei aqui, vários deles discutem. Kim Lika, né, discute, o próprio Axel Honneth, o Charles Taylor, que é lá de Montreal, né, se aposentou, mas é de uma universidade lá do Montreal, lá no Canadá. Então, eles discutem essa questão, né? Porque, por exemplo, o Charles Taylor defende que a questão do multiculturalismo, que essas culturas que são minorias em determinado local, né, e ele faz toda uma justificativa filosófica, né, de que, como Axel Honneth, que a gente trabalhou, né, ele também diz que o indivíduo, ele precisa ser reconhecido a cultura é algo importantíssimo para o reconhecimento e a saúde psicológica e o desenvolvimento da pessoa, do ser humano. Então, ele usa toda essa justificativa do ponto de vista filosófico e psicológico para justamente mostrar e defender que
as minorias entre aspas, né, porque todo o Quebec é muito grande, né, dá para se tornar um país aquilo ali, e dentro de outro país, né, como quando a gente estava lá em Roma, Roma é pequena, o Vaticano a gente dá uma volta ao redor dele, né, e ali é um estado, né, dentro da Itália, né, a gente saía dos portões do Vaticano, tinha a polícia do lado de fora, mas quando entra tem a polícia do Vaticano, né? Então, e tem fora aquela guarda suíça, né? Que faz a própria guarda do Papa lá e aquela coisa toda, né? Com aquelas vestes. Então, você tem ali um estado, como você tem estados pequenos. O Quebec é grande, é muito grande. O que é que o Axel Honneth, do ponto de vista dessas discussões, aí no livro eu estou discutindo e o Habermas tem uma outra visão diferente, é o seguinte, por exemplo, o Charles Taylor, que é dessa região lá do Quebec, né, ele acha que as culturas, elas precisam ser preservadas pelo Estado, né? Existem direitos coletivos que precisam ser colocados e defendidos e positivados em forma de lei, para que o Estado respeite e as outras populações respeitem. O Habermas, e outros autores também colocam isso, né? Então, esses autores, eles são autores que falam do reconhecimento enquanto um reconhecimento que leva em conta a questão da identidade. Quando a gente for falar de Nancy Fraser, ela fala do reconhecimento, mas não enquanto identidade do indivíduo, do ponto de vista psicológico do sujeito, porque ela acha muito perigoso isso, né? O indivíduo dizer que ele, não, eu sou vítima e eu estou tendo um conflito e um problema psicológico muito grande, né? Porque eu sou branco, europeu ou descendente de branco e tem todas umas minorias aqui querendo tirar meus direitos, querendo me minimizar como um homem branco europeu, né? Entendeu? Ela diz, pode ser defendido dessa forma, que é uma forma negativa, tá entendendo? Quem defende a questão do reconhecimento do ponto de vista da identidade, né? Assim, e a questão dos direitos. Ela vai colocar como uma questão de status, né? Questão do status. A questão material, a questão ela vai falar de paridade, né? De participação, né? Então, você ter uma paridade de participação, e aí, para isso, você precisa ter tanto a questão do reconhecimento por lei, né? Do respeito, se você é de uma minoria étnica, de gênero, ou seja lá o que for, ou do ponto de vista econômico, uma pessoa pobre, do proletariado, em relação a... Você precisa ter os direitos reconhecidos, né? Porque uma coisa está bem imbricada com a outra. Axel Honneth também, nas discussões dele, ele já mostrou um pouco isso, mas aí a Nancy Fraser chama atenção para isso. Mas que o indivíduo, para ser reconhecido, ele precisa também ser reconhecido do ponto de vista material, né? Você falar de reconhecimento e de respeito e de um valor social que você tem, se você é um indivíduo que não tem nem condições de trabalhar ou de sustentar sua família, passa miséria, fome, né? Do ponto de vista material, né? Se você não é uma pessoa desprezada, marginalizada e não tem essa questão material, já Hegel, lá na filosofia do direito, ele mostrava a importância, né, desse espaço privado para a determinação da consciência, né? Quando ele fala da propriedade, a propriedade é um âmbito privado de liberdade do indivíduo, como diriam outros autores, né, de uma liberdade do ponto de vista negativo, né? Então, veja, a Nancy Fraser, a discussão dela é importante nesse sentido, né? Porque ela vai tentar unir essa discussão, né? Que eu acho que ela fez isso muito bem, até em relação a Habermas, a Axel Honneth e outros, né? Então, ela diz, o reconhecimento ele tem que levar em conta a questão do status, né, social do indivíduo, né? E não só, porque existem maus reconhecimentos, né? Naquilo que é importante, o indivíduo ele precisa ser reconhecido. Imagine, o Axel Honneth fala e dá um exemplo, por exemplo, de um cidadão negro lá em Nova York, o cara rico, trabalha na Bolsa de Valores, mas ele é negro
e ele dá com a mão para os táxis e não param, né? Mas chega o cara lá todo branco, de terno, todo elegante, o primeiro, ele não precisa nem dar a mão, ele basta estar em pé ali, o táxi já para ele, né? Então, a questão da invisibilidade social, né, por uma questão histórica, a questão da falta de reconhecimento, né, e a gente vê no Brasil, né? Eu lembro aqui do Jornal Nacional que eu assisti, que um rapaz, né, que era homossexual, ligou de madrugada, porque eu acho que ele vivia em outro país, e voltou para o Brasil, era brasileiro, e aí ele ligou de madrugada para a polícia, porque ele estava achando que tinha algum problema lá, algum ladrão, tem alguma coisa lá no prédio. Quando a polícia chegou lá, deu uma surra no cara, né? Bateu no cara, né? Você veja, é uma questão de homofobia, né? Porque se fosse fulano de tal, deputado não sei quem, senador não sei quem, né? Heterossexual, fulano de tal, daquela família, ou, né? Não precisava nem ele ser heterossexual, bastava ele ser rico, poderoso, né? Que já é uma forma de discriminação, né? A discriminação do ponto de vista material, econômico, né? Então, é, com certeza o tratamento policial seria outro, né? Como as abordagens são feitas aqui na área nobre, em Ponta Verde, Pajuçara, e na periferia, né? Totalmente diferente, né? Então, do ponto de vista policial, né? Qualquer coisa suspeita, né? E normalmente os grandes bandidos, eles estão bem vestidos, né? Dando grandes golpes, né? Ninguém nem imagina, né? Eu lembrei de um Assim, tem padre, até uma polícia diferenciada, né? diferenciada, a polícia de short, né? Aqui, até Na meio orla aqui. você tem a Oplite, que é a Pois polícia é, gourmet. e aí o cara, eu acho que naquela polícia, eles devem selecionar, inclusive, os universitários que entraram, né? Porque tiveram meio mundo de universitários nos últimos anos, pessoas com nível superior que entrou na polícia. Eu conheço várias pessoas de Recife que vieram para cá fazer concurso como policial, né? Isso é bom por um lado, pelo fato da instrução, mas por outro, é isso que você está colocando, a diferenciação, né? Então, é uma coisa discriminatória, né? Discriminatória, né? Então, a questão da abordagem, a questão da uma série de coisas, né? É, então, eu lembrei, sim, eu ia falar para vocês quando eu era clérigo, eu estudei filosofia em Recife, e tinha um padre que estudava filosofia com a gente, ele era bem jovem, né? Todo mundo com 20 e poucos anos e tal. E ele era quem pagava a universidade dos outros, né? Ele era negro e ele estava com dinheiro do pagamento de todos os universitários da ordem dele, né? E, e ele se vestia muito à moda franciscana, né? Você sabe o que é São Francisco, né? Aquela sandáliazinha de couro, bem humilde, a calça, né? Jeans e tal, a camisa bem, né? E aí, dois caras de terno assaltaram, acho que descobriram que ele estava com muita grana, né? Ninguém imaginava, e aí assaltaram. E aí o que aconteceu? Nas ruas do Recife, quando gritaram pega ladrão, e ele também gritou pega ladrão e foi correr atrás dos ladrões, a multidão correu atrás dele para apedrejá-lo, né? Porque pensava que ele era o ladrão, né? Que estava sendo roubado. Porque ele estava correndo atrás dos dois de terno, tá entendendo? Brancos, bem vestidos e tal, entendeu? Aí você vê a questão do estigma, né? Eu lembrei de um colega meu lá de Vancouver, né, que deu aula para minha filha, um cara super gente fina, né? Ele era todo tatuado, assim, um cara bem fortão, aí ele falando comigo lá na sala, e a gente conversando, e ele falando com a turma assim, disse, olha, eu e meu irmão, a gente vai muitos Estados Unidos e volta, que é bem pertinho, né, aqui e tal, perto de Seattle, e aí ele me colocou no exemplo, né? Ele disse assim, eu de óculos, assim, desse jeito. Aí ele disse, se eu fosse como Francisco, né? Eu digo, como assim? Um modelo padrão, né? Que ninguém vai chegar para abordar, achar que é um bandido, porque o modelo, né? Com a filha dele aqui e tal. Mas ele, professor, né? Um cara canadense, muito educado, mas todo aquele tipo bem musculosão, cheio de tatuagem, né? Ele disse que na fila, normalmente, o guarda já mandou ele para o lado, para conversar com ele. Aí depois que ele se identificou para o guarda, ele comentando lá com a turma e eu ouvindo, né, ele disse assim, é,
Aí ele disse para o cara, para o guarda, mas por que você... Já estava com liberdade com o cara, né, assim, porque sabia que ele era um canadense, que era um cara professor lá do Canadá e tal, e aí ele disse, mas por que você, justamente, meu irmão está ali na fila, você não chamou ele para conversar, nem tirou ele da fila, ninguém, amigos ali e tal, por que você chamou logo? Eles, desculpa, é uma questão de estigma, né, de aparência. A gente pensa que o bandido é tatuado, é musculoso, igual a você. A ideia, né, o padrão, entendeu? Ele colocando essa coisa do estigma, né? O ser humano, a população tem muito essa coisa. E o direito, assim como a educação, a sociedade, e eu acho que os meios de comunicação também deveriam ter esse papel, né? Que é um papel educativo, né? De tirar esses estigmas, né? Esse padrão que historicamente, né, ele é criado, né, assim, mas essa é uma questão, né, assim. Então, veja, vocês estão entendendo, eu queria só que abrir uma pequena brecha aqui para a pergunta, no sentido de que vocês estão entendendo, quando eu estou discutindo essa questão do multiculturalismo, a diferença, por exemplo, de uma visão de sociedade onde a discussão, né, do ponto de vista filosófico, ela leva em conta um eu, né, digamos assim, um sujeito que precisa ser reconhecido dos seus direitos de uma forma universal, como coloca o liberalismo, né, legalmente, né, porque a lei é igual para todo mundo, e do ponto de vista jurídico e do direito em sociedade, quando você aciona o Estado, o direito está para proteger, e isso Habermas defende, né? A turma diz que ele leva em conta os direitos da coletividade, de grupos, mas Habermas é contra que o Estado, né, e eu entendo, porque ele coloca isso, porque o Estado, ele não pode beneficiar um determinado ethos, né, um determinado grupo. Ele vê isso com maus olhos, pela própria experiência histórica, né, de se beneficiar um grupo, uma classe, tal e tal, porque muitas vezes os oprimidos depois passam a ser opressores, né, com o poder que adquire, o status e tal. Então, a questão do Habermas, ele acha que os direitos, eles só podem ser acionados do ponto de vista como o liberalismo coloca, né, e aí é por isso que eu passo a dizer que o Habermas tem uma posição muito mais liberal, né, do que republicana, ou a defesa dele é muito mais do liberalismo do que dessa visão multicultural ou comunitarista, como é o caso de outros autores que a gente está discutindo aqui, o próprio Charles Taylor, o próprio Axel Honneth, né, que tem uma visão substancialista e não procedimentalista, né, uma visão muito mais voltada para o ethos, acho que espero que vocês entendam, né, quando eu estou falando de substancialista, é uma visão ética, levando em conta o ethos, lembra? Hegel, família, sociedade civil, Estado, isso é o âmbito da eticidade, do ethos. É diferente de uma teoria, como a liberal, que leva em conta procedimentos, né, formais, abstratos, universais, na defesa. E aí, a gente tem que fazer uma diferenciação entre ética e moral, né? Porque quando você está defendendo, como a própria Nancy Fraser coloca aí no livro, a questão tem que ser levada em conta, como Habermas, ela diz, o âmbito da defesa dos direitos de um ponto de vista da moralitete, e não, como Hegel colocaria, o Axel Honneth, ou o próprio Charles Taylor, do ponto de vista ético. Lembra o conceito hegeliano, Sittlichkeit, né, para a eticidade, né? Por quê? Porque a visão liberal de justiça, de política, de direito, leva em conta procedimentos, é um tipo de teoria procedimentalista, é um tipo de teoria, né, formal, né, que leva em conta procedimentos formais e universais na defesa dos direitos. E por isso que a moralidade é muito mais importante, né? Você levar em conta acordos universais,
morais. Por quê? Porque se você beneficia um ethos, um grupo, por determinado grupo específico dentro do Estado, essa já foi uma luta que o direito e a burguesia fez na época moderna contra uma visão feudal, né, de um grupo específico, de um ethos, né, mas, veja, hoje a discussão é diferente, né, porque determinados grupos precisam ser protegidos, porque eles são vulneráveis, né. Você tem indígenas no Brasil. Você viu agora, essa semana, garimpeiros chegaram na aldeia dando tiro nos indígenas, e na própria Polícia Federal eles atiraram. Por quê? Ali naquela região tem ouro, eles não querem saber, eles vieram ali para levar tudo, e é terra indígena, tá entendendo? Então, tem territórios e países por aí que você tem minorias que, como aconteceu em Ruanda, né, a própria população Tutsi eliminou, ou os Hutus eliminaram a maioria dos Tutsi, quase 1 milhão de pessoas, né, mortas da forma mais terrível possível, né, foi armada por alguns empresários e alguns políticos, né, existem até documentários sobre isso, além de filmes, né, Hotel Ruanda, livros e tal, né, e aí eu faço uma crítica nessa minha tese, inclusive, sobre o papel da ONU e das nações nesse momento aí, porque eles, em vez de defenderem a vida das pessoas, eles saíram, né, porque não tinha petróleo na região, não tinha nenhuma riqueza, só pessoas, né, seres humanos, né, africanos. E por que a defesa dos direitos humanos não teve nenhuma eficiência aí? Já que a ONU alega, né, e esses países que alegam fazer intervenção e defender os direitos humanos alegam, né, e saíram foi do país, né? E aí um extermínio da população Tutsi, né, pelos Hutus, né? Então, a defesa dos direitos humanos nesse sentido a nível internacional ela é importante, porque grupos que são mais fracos e minorias que não estão armadas, né, você tem lá os curdos, né, no sul da Turquia, norte do Iraque, parte do Irã, né, ali era território curdo, era uma nação, foi dividida pelos europeus ao dividir em 3 estados, né, então eles ficaram fragmentados, uma parte no Iraque, uma parte no Irã, uma parte na Turquia, né, teve Saddam Hussein, que era aliado dos Estados Unidos, quando resolveu não colaborar, né, em ceder as riquezas do país, né, foi morto daquela forma, né, mas ele também não era coisinha muito boa, não, ele metia... detonava com os curdos na região lá do norte do país, né. Então, assim, não estou, mas do ponto de vista político e do direito internacional, a coisa mais errada, né, que foi feita. Gaddafi morto da forma terrível também, né, assim. Então, essas intervenções, né, que alegam defender os direitos humanos, né, a gente já sabe que os interesses, né, não são nem sempre esses, né, quase nem sempre, né. Então, vejam, sim, alguma pergunta, alguma consideração? Professor, fazer uma consideraçãozinha e Sim, também é uma pergunta. Essa perspectiva procedimentalista do Habermas, de legitimação de uma visão multiculturalista, ela é parte de uma perspectiva hegeliana, né? Da dialética, você pegar ali alguns direitos que são subjetivos e aí você traz à tona tentando dar uma objetividade para eles, para que as pessoas elas possam ter ali um espaço para a sua vida, para os seus direitos, para a sua existência. olhe, Israel, você está falando da questão do procedimentalismo. O procedimentalismo, essa questão procedural, né, procedimento, né, tanto no direito como a moral
no sentido habermasiano, ela também é procedural, né, assim, segue um procedimento formal. Acho que tem uma relação mais com Kant, né, no sentido de que são procedimentos formais, né, um procedimento estabelecido. Por exemplo, a forma do imperativo categórico, né? Digamos que ali seria um tipo de procedimento estabelecido pela consciência, na forma do imperativo categórico, para estabelecer normas, né, que seriam consideradas de universais, está entendendo? Então, por exemplo, procedimento no direito, vocês usam muito esse termo, procedimento, né? Existe um direito processual, inclusive, né? Os processos são procedimentos, está entendendo? Aham, O entendi. próprio, o próprio âmbito de estabelecimento, por exemplo, de eleições de 4 em 4 anos, isso é um procedimento, está entendendo? Do ponto de vista do Estado. Então, quando se está falando aqui de procedimento e de uma teoria procedimentalista, ela vai um pouco no oposto em relação a Hegel, está entendendo? Porque Hegel é um filósofo substancialista que leva em conta a questão da ética. Já o procedimento, essas teorias normativas de caráter mais formalistas, como a kantiana e Habermas aí, ao tentar, porque também Habermas não deixa de ser formalista, né? Porque, embora ele traga a ética kantiana para a teoria do discurso, né? Para uma ética do discurso, que depois até existe uma crítica de alguns, no próprio texto aí, eu acho que cheguei a comentar com vocês, né, do próprio Apel e de uns filósofos aí que diz que não há, depois que o Habermas, depois do direito de democracia e tal, ele estabelece uma teoria do discurso em vez de uma ética do discurso, né? Mas, veja, nesse sentido, essa questão do procedimento, ela tem um caráter mais de formalidade, tá entendendo? Já, por exemplo, as normas de caráter, e aí ela teria uma vinculação mais com a questão da moralidade, tá entendendo? Que é uma coisa mais formal, mais universal, né? Normas morais e tal. Direitos humanos são normas morais, né? Por quê? Justiça, né? Para todo mundo, tal, tal, tal. É diferente, por exemplo, de normas éticas ou jurídicas, né? Quando a gente eu estou falando aqui de normas éticas, eu estou falando, por exemplo, dos costumes do Estado, né? No sentido hegeliano. Porque a família, os costumes de uma família, de uma sociedade civil, de um Estado, aquilo que Hegel chama de eticidade, a ética, e o Axel Honneth tenta construir uma teoria da justiça com embasamento ético, é o oposto, por exemplo, da teoria formal kantiana ou de uma teoria habermasiana e de John Rawls, né, que tem um caráter de formalidade. Você quer chegar a normas morais, né, a uma normatividade, a partir de princípios que são formais, está entendendo? Que precisam ser criados, como John Rawls coloca, né, muito bem e tal. Já é diferente, por exemplo, do âmbito de uma teoria como a de Hegel, ou do Axel Honneth, que leva em conta a eticidade, ou a ética, os costumes da família, da sociedade civil e Estado, porque já são costumes existentes, que não precisam ser criados, está entendendo? E aí é por isso que ele critica, e é por isso que eles criticam esse formalismo, esse abstracionismo liberal, né, entendeu? E formal e abstrato. Por outro lado, a própria Nancy Fraser coloca um problema que aqui nesse texto, né, que eu estou discutindo com vocês, que é o quê, né? É o fato de que, e o Habermas também chama atenção para isso, como é que você vai chegar a uma normatividade, a um consenso, a partir de um ponto de vista puramente ético, do ethos, se não houver um consenso moral a partir de valores universais, em que sentido? Entenda, por exemplo, digamos que existem grupos indígenas aqui no Brasil,
populações afrodescendentes, né, quilombos, e exista toda uma população branca ou de descendentes de brancos, herdeiros de europeus. Aí pararam de matar os indígenas, exterminar os negros, e disseram, não, a gente criou agora, a gente vive num Estado democrático de direito, né? Tempos são outros, né? Todo mundo agora é igual diante da lei, que beleza, né? Todo mundo é igual, poxa, que maravilha. Todo dia eu sofro dessa igualdade, né? E muitas outras pessoas por aí, né? O cara vai num local, se estiver mal vestido, já lhe olham de cima a baixo com discriminação, né? Se o cara, entendeu? Principalmente se ele for, né, pobre, você vê o caso daquele rapaz do supermercado e de tantos outros que passam por aí, né? Aqui no supermercado aqui perto, na Bomba do Gonzaga, o rapaz saiu do emprego, foi comprar um celular e ele foi comprar à vista, ele tinha, né? Aí a população, você soube aquele caso aqui de G. Barbosa, né? Ali na Bomba do Gonzaga. Ele foi torturado. O cara quebrou o celular antigo dele e tomou os R$ 1.000 que ele estava no bolso, porque disse que ele tinha roubado. Ele botou na justiça depois, tá entendendo? Agora, por quê? O indivíduo mestiço, né? Mistura de negro com índio, né, e tal, a população mais explorada do estado do país, a turma acha que o cara não tem dinheiro, tá? Eu já vi muita gente quebrar a cara por isso, né? Entendeu? Porque às vezes o cara é muito mais rico do que outras pessoas, que é branco, entendeu? Aí o cara, ele saiu no jornal local isso aqui, entendeu? É. Eu conheço até um caso de um juiz lá no Ceará, que ele chegou na cidade e o policial só faltou bater nele, né? E ele, novo, chegou e levou para a delegacia. E ele foi calado sem dizer que era juiz, né? Quando chegou lá, o delegado já conhecia o novo juiz da cidade. E o policial disse que ele estava desrespeitando a autoridade, né? Que ele era uma autoridade na cidade, o policial, né? E ele queria saber por quê, né? Só pelo fato dele querer saber por quê que ele estava desrespeitando, né? Só porque o cara não foi com a cara e aí usou de abuso, né? Então, entendeu essa questão de procedimento e de... Aí, veja, aquilo que eu ia dizer, a Nancy Fraser e o Habermas chamam a atenção para isso, porque, por exemplo, eu disse o caso do quilombolas indígenas brancos, imagine que vai construir a Constituição do país. Não, todo mundo é igual agora diante da lei, que beleza, né? Viramos um Estado democrático de direito da noite para o dia. O cara me via levando tiro, né? Açoite, né? No chicote, esqueci o nome daquele negócio, pelourinho, né? Os índios atiravam para matar, estupravam as mulheres indígenas, tudo e tal. Não, mas é considerado um bicho, não pode fazer, né? Tudo que quiser. Então, não, agora é Estado Democrático de Direito, todo mundo é ser humano, todo mundo é igual dentro da lei e tal, e tal, e tal. Vamos estabelecer a Constituição, né? Imagine os direitos dos indígenas e dos quilombolas na hora de fazer essa lei, tá entendendo? Qual é a letra da lei que vai prevalecer na hora de fazer essa Constituição com esses três grupos? Vamos só dando um exemplo, tá entendendo? Então, vamos falar de três etos diferentes, ou três etnias, tá entendendo? A etnia majoritária, branco, europeu, descendente, e etnias minoritárias. Isso é o que eu estou falando de etos, né? Do ponto de vista ético, você disputar interesses e mediar e articular para que esses interesses se tornem universais. Você acha que vai sair uma coisa isonômica, com igualdade de direito aí de todo mundo? Ou vai prevalecer o interesse da maioria em número, em arma, em poder econômico, em tudo? Branca, europeu, descendente de branco. Está entendendo? A gente vê isso todo dia no Brasil, não precisa ir para fora, né? Então, isso é o que a gente está falando de uma teoria de cunho substancialista, porque a norma ela está presente nos costumes, no ethos
do ponto de vista ético no dia a dia, tá entendendo? São normas éticas, costumeiras, tá entendendo? Uma teoria procedimentalista, ela leva em conta algo mais formal. Aí vem a questão da moralidade aí, de normas que precisam ser geridas e criadas. É por isso que o Habermas e a Nancy Fraser defendem que essas normas, esses interesses, eles precisam ser criados e articulados para que um procedimento mais democrático e normas mais universais que respeitem de forma isonômica, elas sejam estabelecidas, está entendendo? Porque a moralidade, ela leva em conta princípios universais. São os princípios de justiça, né, que a gente fala, de direitos humanos, né, todo leva em conta normas universais. É diferente a diferença entre aquilo que alguns autores, acho que é Alex, né, que fala a diferença entre princípios e normas no direito, né? Princípios está lá na Constituição, os princípios constitucionais, né? Os princípios, né? E todo mundo tem que ser igual diante da lei, tem que ter educação, tem que ser o quê, sei o quê. Outra coisa é a norma lá que diz, a norma, tá entendendo? A norma é algo mais concreto, assim, mais... então, feminicídio, matar companheira, pena, tantos anos. Latrocínio, roubo seguido de morte, nomenclatura, né? Tipificação, 20 anos, não sei o que, tá entendendo? Pena, tá entendendo? Então, o direito especifica isso. Isso é uma norma, né? Diferente de princípio. Normalmente, os princípios têm essa característica, mas não estou querendo dizer que os princípios constitucionais estão no âmbito da pura moralidade. Não, aquilo é uma normatividade, aquilo é direito positivo, eu entendo dessa forma. Tem que ser aplicado, tá entendendo? Não é âmbito de pura normatividade, não, qualquer um interpreta da forma como quer, não. Não, né? Porque Carl Schmitt se usa um pouco disso para criticar o direito e toda a perspectiva cosmopolita kantiana, né? Ah, isso é uma moralização do direito, né? Eu até utilizo um pouco de malícia aí para criticar Habermas na tese de outra forma. Mas, na época, meu orientador queria ver, como é que chama, autenticidade na tese, né? Coisa nova. Eu saí pegando um bocado de autor aí, lendo tudinho e usando os argumentos deles contra Habermas, né? E olha que eu tenho uma admiração, um respeito danado por Habermas, e os Habermasianos tudo pensam que eu sou o cão chupando manga contra eles, né? E escrevi uma tese para detonar com Habermas. Não é isso, né? Foi porque o orientador queria que eu desse uma autenticidade, né? Aí eu peguei todo o texto que eu estava dizendo uma coisa, passei a dizer o contrário, né? Para criticar. Sabe o advogado do diabo, né? Você se torna um opositor daquilo tudo que você estava defendendo. Até hoje a turma precisa escrever um livro, não só um artigo, mas um livro para explicar isso, né? Dizer isso tudo. Olha, não, eu entendo dessa forma, Hegel, Habermas, fulano de tal, Cicrano é assim, né? Ali eu tava possuído pelo demônio, como disse um colega meu, disse que um professor aí no Recife foi agarrar a empregada e ela chamou a igreja todinha lá na casa dele, o pastor, todo mundo foi fazer um discurso, levou todinho. Aí ele, que era ateu, ele disse, não, pastor, eu peço desculpa a todos vocês, é porque eu estava possuído pelo demônio. Com essa eu vou acabar a aula. O pior é que vai ficar gravado. Olha, eu vou concluir. Vocês querem discutir o texto e tirar alguma dúvida, vocês leiam o capítulo, né? Esse capítulo 2, porque, como eu disse para vocês, todos esses autores são abordados aqui, né? Charles Taylor, Kim Lica, Michael Walzer, Axel Honneth, Habermas, e eu não citei aí, mas Brian Barry, né? Tem Nancy Fraser, né? Tem vários autores que aqui estou discutindo, né? Kim Lica, né? Todas as argumentações deles, né? Para argumentar
com Habermas ou contra Habermas. Normalmente está sendo contra Habermas aqui, né? Como eu expliquei para vocês, né? Eu espero que essas minhas aulas, elas, a galera da academia não se escandalize, né? Essas coisas que eu digo, né? Assim, porque é a pura verdade, né? Pois eu escrevi a tese, escrevi todinha afirmando uma coisa, aí o orientador disse, mas está sendo muito... Iris Marion, né, que ela fala do movimento arco-íris, né, a questão LGBT nos Estados Unidos, todos esses autores estão sendo tratados aqui, né? Aí eu concluí, né, ia concluir o doutorado com folga, eu lembro que eu estava até indo para Juazeiro do Norte na época, ele disse, não, você tem que mostrar algo novo na tese, uma autenticidade. Eu disse, é? Aí eu peguei vários autores, todos críticos de Habermas, aí detonei com o pensamento de Habermas. Com tudo que eu tinha dito, eu disse o contrário na tese, né? Aí até hoje tem gente que não me chama nem para nem para tomar um cafezinho, quanto mais para participar de uma banca, né? Ou de uma live. Pessoal, eu vou acabar a aula. Uma boa noite a vocês, né? A gente Na próxima semana a gente vai discutir o restante do livro, né? Vocês teriam alguma questão? Eu posso interromper a gravação? Ok, vou interromper.